Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 45. A queda miraculosa de Jericó. Os hebreus entraram em Canaã, mas ainda não a haviam conquistado. Ela era habitada por um povo poderoso e pronto para se opor à invasão de seu território. Seus cavalos e carros de batalha de ferro, seu conhecimento do local e seu preparo para a guerra lhes davam grande vantagem. Além disso, o país era guardado por cidades grandes, com muros que vão até o céu. Deuteronômio 9, versículo 1. No conflito que tinham à frente, Israel poderia esperar por sucesso unicamente na certeza de uma força que não lhe pertencia. A grande e rica cidade de Jericó estava localizada apenas a uma pequena distância de seu acampamento em Gilgal. Protegida por fortalezas maciças, essa orgulhosa cidade desafiava o Deus de Israel. Jericó era dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua. Ali se reuniam todos os aspectos mais imorais e degradantes na religião dos cananeus. Com os terríveis resultados de seu pecado em Bet-peor ainda vivos na memória, o povo de Israel apenas pôde olhar para essa cidade pagã com repugnância e horror. Josué considerou a invasão de Jericó como o primeiro passo para a conquista de Canaã. Retirando-se do acampamento para meditar e orar, Josué avistou um impressionante guerreiro armado, empunhando uma espada. A pergunta de Josué: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" O guerreiro respondeu: "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Josué 5, versículos 13 e 14. O misterioso estranho era Cristo, o exaltado ser. Cheio de temor e respeito, Josué caiu sobre o seu rosto e o adorou. Então ouviu esta promessa: "Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra." Josué 6, versículo 2. E recebeu instruções para conquistar a cidade. Em obediência à ordem divina, Josué convocou os exércitos de Israel. Não deveriam fazer nenhum ataque, mas apenas caminhar ao redor da cidade, carregando a arca de Deus e tocando trombetas. A arca de Deus, rodeada pelo brilho da glória divina, era carregada por sacerdotes vestidos nos trajes especiais para exercer sua sagrada função. O exército de Israel os seguia. Essa era a comitiva que circundou a cidade condenada. Não se ouvia som algum, a não ser os passos daquela grande multidão e o toque solene das trombetas, ecoando pelas colinas e ressoando pelas ruas de Jericó. Admirados e alarmados, os vigias reportaram tudo às autoridades. Quando viram aquela multidão poderosa marchar ao redor da cidade uma vez por dia, com a arca sagrada e os sacerdotes assistentes, o mistério da cena aterrorizou o coração dos sacerdotes e do povo. De novo, inspecionaram suas fortes defesas, certos de que elas seriam capazes de resistir ao mais forte ataque. Muitos ridicularizavam a ideia de que qualquer mal lhes pudesse acontecer por meio daquelas demonstrações incomuns. Outros ficavam aterrorizados ao observar a marcha a cada dia. Eles se lembravam de que no passado o Mar Vermelho se abrira perante esse povo e que uma passagem tinha acabado de ser aberta para eles no Rio Jordão. O método simples de Deus. Durante 6 dias, Israel fez o circuito da cidade. Chegou o 7º dia, e assim que surgiu o primeiro raio de luz, Josué convocou os exércitos do Senhor. Dessa vez, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor de Jericó, e ao forte toque das trombetas, deveriam gritar bem alto, pois Deus lhes entregaria a cidade. O imenso exército marchou de forma solene ao redor dos muros. Tudo estava em silêncio, a não ser pelo som cadenciado da marcha. Os vigias em cima dos muros observavam cada vez com mais temor ao terminar o primeiro circuito e em seguida vir o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Qual poderia ser o objetivo desses movimentos misteriosos? Eles não tiveram que esperar muito. Ao término da 7ª volta, a longa procissão parou.
As trombetas que por algum tempo tinham estado em silêncio, agora soaram em um toque tão forte que sacudiu a própria terra. Os muros de pedra sólida, com suas torres e defesas maciças, tremeram e se desprenderam de seu alicerce, e com um estrondo se despedaçaram no chão. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror. Os exércitos de Israel entraram e conquistaram a cidade. Os israelitas não conseguiram a vitória por si mesmos. A cidade e tudo o que nela havia deveriam ser dedicados como sacrifício a Deus, porque eram as primícias da terra. Na conquista de Canaã, os israelitas não deveriam lutar por si mesmos, nem buscar riquezas ou exaltação própria, mas a glória de Jeová, seu rei. A ordem tinha sido dada: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Josué 6, versículo 18. Todos os habitantes e todos os seres vivos foram mortos. Apenas a fiel Raabe, com seus familiares, foram poupados em cumprimento à promessa feita pelos espiões. Os palácios e os templos da cidade, suas magníficas mansões com toda a luxuosa mobília, ricas cortinas e caro vestuário foram queimados. Aquilo que não pudesse ser destruído pelo fogo, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro. Josué 6, versículo 19, deveria ser dedicado ao serviço do tabernáculo. Jericó nunca deveria ser reconstruída como fortaleza. Ameaças de juízos foram lançadas a qualquer um que pretendesse refazer os muros que o poder divino tinha derrubado. A destruição final do povo de Jericó foi um cumprimento das ordens antes dadas a respeito dos habitantes de Canaã. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Deuteronômio 7, versículo 2 e 20, versículo 16. Para muitos, essas ordens parecem contrárias ao espírito de amor e misericórdia demonstrado em outras partes da Bíblia. Na verdade, essas foram instruções de sabedoria e bondade infinitas. Deus estava prestes a estabelecer Israel em Canaã. Eles não apenas deveriam ser os herdeiros da verdadeira religião, mas responsáveis por espalhar seus princípios ao redor do mundo. Os cananeus tinham se entregado às degradações do paganismo, e era necessário que o país fosse limpo de qualquer coisa que viesse a impedir o cumprimento dos propósitos graciosos de Deus. Os habitantes tinham recebido várias oportunidades de arrependimento. 40 anos antes, os juízos enviados sobre o Egito haviam testificado do poder do Deus de Israel. A derrota de Midian, Gileade e Bazã tinha agora mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. Sua aversão à impureza havia sido demonstrada nos juízos enviados sobre Israel por participar dos rituais abomináveis de Baal-Peor. Os habitantes de Jericó sabiam de todos esses eventos. Embora eles tenham se recusado a obedecer, muitos partilhavam da convicção de Raabe de que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, versículo 11. Assim como o povo antediluviano, os cananeus viviam apenas para blasfemar do céu e contaminar a terra. Tanto o amor quanto a justiça exigiam que esses rebeldes a Deus e inimigos da humanidade fossem destruídos. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Hebreus 11, versículo 30. O comandante do exército do Senhor se comunicou apenas com Josué e não com o restante da congregação. Cabia a eles crer ou duvidar das palavras de Josué. Não poderiam ver o exército de anjos que os acompanhava sob a liderança do Filho de Deus. Eles bem poderiam ter pensado: que ridículo marchar todo dia em volta dos muros da cidade, tocando trombetas de chifres de carneiro. Isso não pode fazer nada contra aquelas fortalezas enormes. Entretanto, Deus desejava impressionar a mente do povo com o fato de que a sua força não estava na sabedoria ou no poder humanos,
mas unicamente no Deus de sua salvação. O Senhor fará grandes coisas por aqueles que confiam nele, se eles puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente. Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Derrota em Ai. Logo depois da queda de Jericó, Josué se preparou para atacar Ai, uma cidade pequena em meio às colinas, a poucos quilômetros a oeste do Vale do Jordão. Espiões relataram que havia poucos habitantes e pouca força seria necessária para conquistá-la. A grande vitória que Deus concedeu aos israelitas fez com que eles confiassem em si mesmos. Fracassaram em perceber que apenas o auxílio divino poderia garantir a eles o sucesso. Até mesmo Josué fez seus planos para a conquista de Ai, sem buscar o conselho de Deus. Os israelitas começaram a olhar para os seus inimigos com desdém. Esperavam uma vitória fácil e pensaram que 3.000 homens seriam suficientes para conquistar o lugar. Marcharam quase até a porta da cidade, apenas para encontrar uma forte resistência. Tomados pelo pânico, diante do grande número de inimigos bem preparados à sua frente, fugiram em confusão ladeira abaixo. Os cananeus perseguiram os israelitas desde a porta da cidade e os feriram na descida. Apesar de o prejuízo ter sido pequeno no que diz respeito a números, 36 homens mortos, a derrota foi desanimadora. O povo desanimou-se completamente. Josué 7, versículo 5. Josué reconheceu nessa derrota uma expressão do desagrado de Deus. Angustiado e apreensivo com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué 7, versículo 6. Ah, soberano Senhor, clamou, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Josué 7, versículos 7 a 9. A resposta foi: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Esse era um momento para ação imediata e decidida, e não para desespero e lamentação. Havia um pecado secreto no acampamento, e ele deveria ser descoberto e removido. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Josué 7, versículos 10 e 12. Nação afetada pelo pecado de uma família. Um dos escolhidos para executar os juízos de Deus havia desobedecido a sua ordem, e a nação foi responsabilizada pela culpa do transgressor. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Josué 7, versículo 11. A sorte deveria ser lançada para detectar o culpado. Isso levou algum tempo, deixando a questão em dúvida para que o povo sentisse a sua responsabilidade e fosse levado a examinar o coração e se humilhasse perante Deus. De manhã bem cedo, Josué reuniu o povo e deu início à cerimônia solene e impressionante. Passo a passo a investigação prosseguiu. Mais e mais perto se aproximava a terrível prova. Foi indicada primeiro a tribo, depois a família, então a casa, a seguir o homem, e o dedo de Deus apontou Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, como o perturbador de Israel. Em seguida, de modo solene, Josué ordenou que Acã admitisse a verdade. Esse homem miserável fez uma confissão detalhada do crime. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué 7, versículos 20 e 21. Mensageiros retiraram a terra do lugar indicado, e lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo.
retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué, e as puseram perante o Senhor. Josué 7, versículo 22 e 23. Por que você nos causou esta desgraça? Disse Josué: hoje o Senhor lhe causará desgraça, por ter sido o povo responsabilizado pelo pecado de Acã e sofrido suas consequências. Todos deveriam tomar parte em sua punição, e todo o Israel o apedrejou. Josué 7, versículo 25. No livro de Crônicas está escrita a sua memória: o filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. 1 Crônicas 2, versículo 7. Acã cometeu esse pecado em desafio às advertências mais diretas e solenes e às manifestações mais grandiosas do poder de Deus. O fato de que a vitória de Israel tinha sido alcançada unicamente pelo poder divino, de que eles não tomaram Jericó pela força de si mesmos, deu peso solene à ordem que os proibia de participar dos despojos. Deus havia destruído aquela fortaleza, e a cidade, com tudo o que nela estava, deveria ser dedicada somente a ele. Acã não se arrepende. Entre os milhões de israelitas, apenas um homem tinha ousado transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada por aquela rica capa de Sinear. Mesmo estando face a face com a morte, ele a chamou de bela capa feita na Babilônia. Josué 7, versículo 21. Ele se apossou do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus os primeiros frutos da terra de Canaã. Raramente, a transgressão do 10º mandamento é repreendida. No entanto, as lições da história de Acã revelam a enormidade desse pecado e seus terríveis resultados. Acã nutriu a cobiça por riquezas, até que isso se tornou um hábito, prendendo-o em algemas quase impossíveis de serem quebradas. O pensamento de trazer desastre sobre Israel o teria enchido de horror, mas suas percepções estavam tão amortecidas pelo pecado que, ao chegar à tentação, ele caiu como presa fácil. Nós somos proibidos de cobiçar, assim como Acã foi proibido de pegar os despojos de Jericó. Somos advertidos: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 24. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Lucas 12, versículo 15. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de cobiça. Efésios 5, versículo 3. Temos como exemplo o terrível fim de Acã, de Judas, de Ananias e Safira. Antes de todos esses, temos o exemplo de Lúcifer. Apesar de todas essas advertências, a cobiça está por toda parte. Em todo lugar, podemos ver seu rastro pegajoso. Ela cria discórdia na família, provoca a inveja e o ódio do pobre contra o rico, inspira o rico a oprimir o pobre. Esse mal não existe apenas no mundo, mas também na igreja. Mesmo ali, é comum encontrar o egoísmo, a cobiça, a negligência da caridade e o roubo a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Muitos frequentam regularmente os cultos da igreja, enquanto entre os seus bens estão escondidos lucros ilegais, coisas que Deus amaldiçoou. Por uma bela capa feita na Babilônia, multidões sacrificam a sua esperança do céu. O clamor dos pobres e sofredores não é atendido. A luz do evangelho é desviada de seu caminho. A prática contradiz o discurso cristão. O cobiçoso, que se chama de cristão, continua a ajuntar tesouros. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Malaquias 3, versículo 8, diz o Senhor. A diferença entre a confissão genuína e a forçada. Por causa do pecado de uma só pessoa, o desagrado de Deus recairá sobre a igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência mais temida pela igreja não é dos oponentes diretos, infiéis e blasfemos, mas a dos incoerentes que impedem as bênçãos do Deus de Israel e causam o enfraquecimento de seu povo. Com arrependimento profundo e exame de coração, cada um procure descobrir os pecados secretos que têm afastado a presença de Deus. Acã viu os exércitos de Israel retornarem de Ai
derrotados e desanimados. Mesmo assim, não se apresentou e confessou seu pecado. Viu Josué e as autoridades curvadas em terra, com uma tristeza profunda demais para expressar em palavras. Ainda assim, permaneceu em silêncio. Ouviu o anúncio de que um grande crime tinha sido cometido e ouviu até mesmo, de forma clara, de que crime se tratava, mas seus lábios estavam fechados. Ele se encheu de terror ao ver sua tribo ser apontada, em seguida sua família e sua casa. Ainda assim, não fez confissão alguma até que o dedo de Deus apontou para ele. Quando já não poderia mais esconder seu pecado, admitiu a verdade. Há uma grande diferença entre admitir fatos após serem comprovados e confessar pecados conhecidos apenas por nós mesmos e Deus. A confissão de Acã serviu apenas para mostrar que seu castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero, não houve tristeza pelo pecado, nem mudança de propósito, nem aversão ao mal. Da mesma forma, o culpado confessará quando estiver diante do tribunal de Deus, depois de cada caso ter sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Um terrível senso da medonha expectativa do juízo arrancará de cada culpado o reconhecimento de seu pecado. Tais confissões, porém, não podem salvar o pecador. Quando os registros do céu forem abertos, o juiz não declarará ao pecador a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante e convincente, e cada ação, cada atitude tomada na vida será vividamente gravada na memória do malfeitor. Os pecados por tanto tempo escondidos dos olhos humanos serão então proclamados ao mundo inteiro. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.